Olá pessoal, tudo bem? É, é claro que você sabe disso que eu vou te falar, mas eu vou falar. Não estamos de férias. Estamos, na verdade, reservados obrigatoriamente para refletir. A questão toda relacionada ao vírus, é claro que ela é importante, é claro que a quarentena é indispensável. A gente percebe que todos os grandes governantes aí, eles se expuseram a esse tipo de situação de não considerar a quarentena e se deram mal. Então, fica também a minha recomendação, você que pode, fique na quarentena, você que é do serviço essencial, tenha os cuidados redobrados, porque nós, profissionais de saúde, temos a nossa missão e precisamos exercitar e precisamos executar, mas para isso a gente precisa ter saúde. Então, tomar o conjunto de medidas necessário, ter o cuidado que a gente precisa ter e seguir em frente. E o tema da conversa de hoje é assim: não estamos de férias. Você pode estar totalmente parado. Por exemplo, aqui a minha clínica, a gente já fechou há mais de uma semana. Se eu não me engano, a gente tem aqui praticamente 10 dias que estamos parados. E também outros negócios meus são relacionados à dinâmica das clínicas. E com as pessoas, profissionais sérios, né, gente? Porque não dá para você tomar como base o iludido nem o pessimista. Você tem que tomar como referência o profissional, que é aquele cidadão que tem a capacidade de reagir após um murro no queixo. Aquele que vai para a lona, ele vê que está na lona e fala assim: peraí que a briga não acabou ainda não. Vou erguer, vou levantar e vou continuar essa briga. Se vai querer o meu sangue só no final, como diz um dos compositores que a gente tem aí no nosso cotidiano, né, contemporâneo. Se eu não me engano, o Jota Quest que fala isso. Não sei se é o Jota Quest, se é o Barão Vermelho, enfim, só sei que é uma das músicas. Ele fala isso: se quer o meu sangue, só vai ter o meu sangue, mas só no fim, não é agora. Então, além dessa palavra de motivação, pedir para você se cuidar, de falar para você que é importante a quarentena, eu tô te falando aqui hoje que nós não estamos de férias, mas que eu quero te propor uma estratégia para o seu retorno. Porque você pode pensar de duas formas. A primeira forma é assim: não consigo recomeçar porque eu fiquei descapitalizado. Ou então você pode falar assim: olha, eu vou comprar no cartão de crédito, eu vou comprar no boleto, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e depois eu vejo como faço. Não dá, gente. A gente precisa ter riscos mais medidos. Então, com essa ideia de não estar de férias, eu quero te propor aí, com certeza você tem tabelas de preços de mesclas e tudo mais. Eu vou falar hoje especificamente de mesclas, porque teoricamente é o mais barato que a gente tem para recomeçar. Mas o meu desafio é falar para você o seguinte: olha, vamos trabalhar um conjunto de informações de forma que você tenha, ao voltar, ou então nos primeiros dias, quando você fala assim: eu vou repor o meu estoque, que você olhe para essas informações que eu vou te dar e você invista o mínimo possível, para que em uma semana ou duas você tenha o mínimo de substância na sua clínica para você atender aqueles clientes que eventualmente virão até você. Provavelmente a gente vai ter um grupo de clientes que engordaram nessa quarentena. Todo mundo brinca, manda uma mensagem aqui, manda uma mensagem ali, todo mundo brinca com isso,
mas é uma realidade. A maioria das pessoas estão fechadas em casa a maior parte do tempo. Muitos especialistas falam assim para você, ó, faça alguma coisa com as mãos. O que você vai? Você vai para a cozinha, né? E faz um prato que você gosta, faz um prato que o filho gosta, que a esposa gosta, que o esposo gosta. Ou seja, você procura um jeito de se ocupar e se agradar. Ou então você simplesmente senta no sofá, come e bebe aquilo que está fora da sua rotina. Em situações atípicas ou de estresse ou de ansiedade, é normal que as pessoas comam mais do que normalmente elas comem. Então, eu acredito que quando a gente voltar ao trabalho, não sei se daqui 10, 15, 20, 30, 45 dias, 60 dias que seja, o maior número de pessoas que vão nos procurar serão pessoas querendo uma ajuda para emagrecer. Eu acredito nisso. Outras talvez queiram tratar da sua face, mas eu acredito que esse vai ser um número menor. Eu acredito mais naquelas pessoas que vão querer emagrecer, diminuir uma celulite, vão procurar uma massagem, vão procurar alguma coisa com você que esteja relacionado à nossa boa e velha mesoterapia. E eu quero trabalhar com você isso. Eu já fiz algo semelhante há algum tempo atrás, que eu falei de menos de 20 substâncias e mais de 13 procedimentos, mas esse daqui ainda é um pouquinho mais enxuto. Mas eu quero te mostrar que você tem ali opções que você não precisa começar sangrando, nem de forma irresponsável com o seu dinheiro ou se comprometendo de uma forma que você não possa arcar e ao invés de você ter uma solução, você ter um problema. Mas vamos transformar o problema numa solução e eu quero que você esteja preparado para esse retorno, ok? Então vamos lá que eu fiz aqui até um roteirinho para a gente seguir ele, tá bom? Então presta atenção no meu roteiro. Então, não estamos de férias, esse é o tema da nossa conversa. Mas olha só, eu quis escrever algumas coisas até antes de começar a conversar com você, para a gente trabalhar a linha de raciocínio. Alguns de vocês estão com mais tempo do que normalmente tem, e é bom a gente investir esse tempo e organizar as ideias. Então eu quero te propor dicas e orientações para o recomeço. Não sei se esse recomeço vai demorar 15, 30, 45, 60 dias. Quer saber minha opinião? Tudo que a gente falar hoje, mesmo depois de oficialmente 10 dias aproximadamente de quarentena, tudo que a gente falar hoje é especulação, né? As coisas no Brasil, elas funcionam de forma diferente. Eu até acredito de uma forma mais otimista que é provável que a gente não demore todo esse tempo que todo mundo está falando. Então, o que eu falei para você no começo, a gente não vai ficar na linha dos otimistas nem na linha dos pessimistas, mas a gente vai trabalhar o racional. E o racional hoje é a gente esperar qual é o momento que vai falar assim, bom, agora você pode trabalhar. E quando a gente voltar a trabalhar, a gente tem que tomar muito cuidado com os EPIs, com os nossos hábitos. Geralmente as pessoas abraçam os clientes, beijinho para cá, beijinho para lá e tal. Não é momento para isso, mesmo depois que fala assim, está liberado da quarentena. Não é? A gente muitas vezes tem clientes, eu, por exemplo, tive clientes que já entram no grupo de risco e eles preferiram antes da proibição, poxa, vieram tipo segunda ou quarta-feira e a gente fechou a clínica na sexta. Falou assim, não, eu quero vir fazer minha toxina, quero vir fazer meu procedimento antes da semana que vem, porque pode ser que semana que vem fique assim. Ok, é confiança. Mas essas pessoas a gente não pode chegar a abraçar, que seu cliente há muito tempo e tal, ele vai entender que o momento não é para isso. Então, vamos colocar o foco naquilo que eu quero te propor. Então, olha só, analise essa proposta que eu estou te fazendo.
que agrega o que? Seringa, agulha, gaze, álcool 70, máscara e mesclas. Bom, eu grifei aqui duas coisas que atualmente você vai perceber uma mudança brusca de preço. Por mais que tentem buscar a normalidade, eu quero te falar que, por exemplo, álcool 70 é uma substância que ela aumentou absurdamente. E não adianta você ir ali querer brigar com o pobre do seu fornecedor mais próximo. Por exemplo, eu tenho uma farmácia de manipulação e eu vou te falar, eu comprava o litro ou ml do álcool por esse valor, 0,004 centavos. Sabe quanto eu pago hoje? 0,25. Olha o quanto que isso subiu, sem contar a embalagem e tudo mais. Então é assim, se você tinha álcool 70 antes, na forma líquida, legal. Se você não tem hoje, o importante você sabe que é a sanitização daquele meio. Então use um clorexidina, solução aquosa, vai te dar um pouquinho mais de trabalho para você aplicar na superfície, remover. Tem umas que tem uma característica de ser um sabão com clorexidina. Só não faça aquele movimento circular, né? Faz um movimento ali que você consiga controlar aquela espuma e tudo mais, para fazer antisepsia e trabalha muito bem isso. Máscaras também é uma coisa que putz, o preço subiu absurdamente. Antes de começar toda essa pandemia, mesmo lá na China, antes de chegar aqui perto, eu lembro que no nosso negócio a gente vendia máscara a 9, 10 reais um pacote com 50. Hoje você não acha nem por 100 reais um pacote com 50. Mas hoje específico eu achei uma opção que é um protetor para nariz e boca com a capacidade até maior de filtragem de substâncias, um material mais interessante, mas que também não está barato. Cada unidade está saindo ali por volta de 3 reais, que eu considero também, não é o valor de mercado, mas gente, numa situação dessa, não adianta você querer ficar brigando com o fornecedor, você vai ter que procurar alternativas que sejam viáveis para você. Então, essas duas situações aqui você tem que tomar cuidado, que senão você vai gastar mais do que com a mescla. E por que eu estou falando aqui de mescla e de mesoterapia? Porque é aquele raciocínio simples: seringa e agulha, mais barato, gaze, né? E a mescla, sem equipamentos, você consegue retomar o seu rumo. Por exemplo, eu queria comprar uma radiofrequência. Não é a hora de você comprar. Eu queria comprar um ultrassom para fazer hidrolipoclasia. Não é a hora de você comprar. É melhor você usar recursos com menor investimento e que te traga resposta a curto prazo. Vou trabalhar com toxina agora. Se você tiver clientes específicos para toxina, compre a toxina, aplique e vá fazendo isso sucessivamente. Trabalhe com substâncias que te dê a condição de flexibilizar o uso. Isso é muito importante, tá? Então, você precisa ter uma visão racional, não pessimista, mas uma visão racional. Então você vai investir o mínimo possível, ter o retorno, é um recomeço, gente. Então eu escolhi hoje falar a respeito das mesclas, e o meu desafio aqui é fazer um panorama geral e a gente relacionar em um conjunto pequeno de substâncias que sirvam para nós, para principalmente os primeiros atendimentos corporais e faciais ao mesmo tempo. Ou seja, um coringa, uma alternativa. De repente você vai falar assim, mas tal substância você não colocou aí. Não coloquei mesmo, gente. É tempo de guerra. Tempo de guerra, a gente com o mínimo, a gente vai fazer o máximo. E essa que é a minha proposta para você hoje.
E uma das coisas que eu costumo dizer é isso, olha, não queira reinventar a roda. A roda está pronta e ela funciona há milhares e milhares de anos. Então, não venha querer, agora não é hora de invencionismo. É o momento da gente fazer o básico bem feito. É o momento da gente otimizar os nossos recursos. Eu tive conversando inclusive com alguns fornecedores hoje, com alguns parceiros de negócio. É bem provável que aumente as parcelas, é bem provável que aumente a tolerância, como o governo está tentando fazer conosco. Provavelmente as empresas vão precisar caminhar por esse caminho aí para poder gerar condição para você recomeçar, tá? Principalmente aquele menor que não teve recurso, mas vamos conversar e vamos analisar que você que depende exclusivamente desse seu negócio, que fique 15, 30, 45 dias parado, acaba se consumindo isso, porque você tem aluguel, tem energia, você tem tudo para pagar, né? E a sua própria vida. Então, o que eu quero que você preste atenção nisso é nisso daqui, ó, nesse momento. No que eu quero falar com você hoje é isso, ó. O momento é de fazer o básico muito bem feito. Então, presta atenção e anota essas dicas de ouro que eu quero transmitir para você. Vamos trabalhar com um conjunto de substâncias multifuncionais. Eu gosto disso, eu gosto de ensinar a respeito disso, eu gosto de compartilhar conhecimentos nesse sentido, sempre, porque um dos meus objetivos é ajudar, incentivar aqueles que estão começando a ter o seu negócio. Então, quanto menos ele dispor de recursos é melhor, mas quanto mais ele se manter saudável financeiramente também é bom, vai dar para ele condição de estar flexível, de não estar tão preocupado em pagar a próxima parcela e tudo mais. Então, eu gosto dessa combinação de substâncias multifuncionais para que a gente tenha os objetivos alcançados com o mínimo de estoque possível, mínimo de investimento. E eu estou aqui traçando com você uma estratégia pós-guerra. Esse é o objetivo, ok? Então vamos fazer aqui uma revisão de procedimentos e protocolos. Se a gente pensar em protocolos corporais, ainda não vou detalhar nenhum deles, mas eu vou precisar basicamente de lipolíticos, eutróficos e venotróficos. Faciais, predominantemente, eu vou precisar de eutróficos. E aqui eu coloquei duas substâncias à parte, que eu chamei atenção de lipolíticos e venotróficos, com o objetivo da gente atender a necessidade dos tratamentos de papada, um tratamento alternativo para papada. Nilson, é o deoxycholic acid? Não, aqui a gente está no pós-guerra, vamos considerar pouco dinheiro, pouco investimento, mas eu preciso do resultado. Então a gente vai trabalhar isso nesse sentido. E vamos associar essas substâncias e selecionar pensando na harmonização corpo-facial. Ou seja, eu quero ter um conjunto de substâncias que eu consiga tratar o corpo, consiga tratar a face, que eu consiga tratar a papada, consiga tratar o capilar, de forma que a gente esteja seguro e com baixo investimento, ok? E da mesma forma, gente, procure trabalhar. Tem gente que fala assim, mas eu não gosto de parcelar, que eu não sei amanhã. Mas se você se descapitalizou, você vai ter que se capitalizar. Então, para isso, você vai precisar ali de um parcelamento do fornecedor, de uma condição especial e tudo mais. Eu não acho que esse é o momento de você dispor muito dos seus recursos, mas preparar um cartão de crédito, porque o cartão de crédito é o mais seguro para todos os fornecedores. Tem boleto? Tem, mas boleto sempre o fornecedor vai
ter ali um cuidado a mais por conta da inadimplência. Cartão de crédito é sempre bem-vindo, então mantenha seu cartão de crédito da sua empresa em ordem e vamos trabalhar esse conjunto de substâncias. Olha só, no corporal eu costumo usar essas siglas, né? Leve, lipolítico, eutrófico, venotrófico. Celulite, lipolítico, eutrófico, venotrófico. Flacidez, aqui eu estou falando de flacidez corporal, mas eu vou trabalhar predominantemente os eutróficos. Estrias vermelhas, eutróficos e venotróficos, a gente já vai chegar neles. Estrias brancas, eutróficos, ok? Então vamos pensar assim, olha, cada vez que eu colocar uma substância aqui, eu vou pensar na possibilidade de usar aquela substância tanto para procedimentos que não estão diretamente relacionados com a gordura localizada, mas que podem estar relacionados também com procedimentos que basicamente eu trabalho com eutróficos. Então, vou pensar nessa duplicidade. Então, aqui eu vou colocar aquela substância que é o meu queridinho, o saque, precursor de silício orgânico e precursor de cafeína. E aí, eu penso o seguinte, que esse saque que vai formar a minha mescla, ele vai entrar aqui, ó, no tratamento da celulite. Porque o saque, como ele é precursor de cafeína e precursor de silício orgânico, eu tenho a função lipolítica e eutrófica para ele, certo? Então, cafeína mais o precursor de silício, lipolítico e eutrófico. Olha só, então aqui eu já achei uma substância multifuncional, não é a das mais baratas, mas ela é multifuncional e ela vai me ajudar muito nesse processo. Então, e aí eu venho aqui, ó, para pentoxifenina. A pentoxifenina, ela trabalha como venotrófico principalmente. Venotrófico. E ela vai ter uma função lipolítica secundária. Então, eu já estou somando aqui uma condição lipolítica duas vezes. E eu posso colocar essa pentox aqui também. Venotrófico mais lipolítico. E veja, na celulite eu necessito de venotrófico. Legal, bacana. Bom, Nilson, mas eu preciso dar uma implementada aqui. Bom, se a gente vai pensar que são substâncias coringas, vamos trabalhar aqui com uma L-carnitina. Basicamente para dar um up nessa nossa mescla de gordura localizada. Posso colocar L-carnitina aqui? Posso. Melhor seria uma cafeína, né? Mas vamos colocar aqui cafeína e vamos colocar aqui cafeína. E aqui eu fecho com benzopirona. Que a benzopirona ela entra aqui, ó. Benzopirona. Você vê que eu montei duas mesclas, teoricamente 10 substâncias diferentes. Vou colocar mais uma aqui, ó, buflomidil. Olha só que legal. Coloquei aqui substâncias que eu trabalho com elas. Buflomidil eu vou usar em outro momento, você vai ver. Então, cafeína tá aqui. Ah, meu cliente não pode usar cafeína porque é hipertenso. Posso pôr 2 de saque? Pode. Posso pôr 2 de L-carnitina? Posso. Posso pôr L-carnitina na minha mescla de celulite? Pode. Aonde você pode pôr? Você pode tirar a benzopirona, a pentoxifenina e colocar ali uma L-carnitina. Ela vai ajudar na função lipolítica. Se o primeiro estágio é mais um desejo de ter uma substância lipolítica do que outra, ok? Então, presta bem atenção nisso. Fica atento para isso.
Buflomidil é uma substância que ela traz um aporte de oxigênio muito interessante, ela é um venotrófico muito potente, ajuda muito na celulite. Ah, Nilson, conforme a evolução eu posso tirar, por exemplo, a cafeína e colocar mais um buflomidil? Pode, mas você toma cuidado para não aumentar a dor do cliente. Buflomidil, pelo aporte de oxigênio, geralmente ele traz mais dor. Agora, quando a gente trabalha aqui com flacidez, flacidez vai ter uma substância que eu vou te falar, ADN. Esse ADN, que é o ácido hialurônico mais condroitin, esse é um coringa. Ele é uma substância geralmente mais cara, é mais viscosa, mas ele é fantástico para você trabalhar aqui, ó, também, e aqui também. Ok? Ah, muito bom. Ácido glicólico. Organiza a formação das células. Muito bacana. Não posso deixar de fora a vitamina C. Ah, arde, dói e tal. Bacana. Mas aqui, ó, já trabalhei em conjunto de substâncias. Se precisar, coloca mais uma vitamina C. Estamos em tempo de guerra. Não estamos querendo gastar muito, mas a gente quer resultado. Se você trabalhasse só com ADN aqui, já seria bem interessante. E o ADN, ele se apresenta naquele frasquinho ampola. Entendeu? Que dá para você fracionar. Apesar dele ser viscoso, dá um pouquinho de trabalho. Se você não quiser utilizar tudo ele, você pode utilizar 1 ml, mas você vai ter que aspirar direitinho e tal. Tem um vídeo meu que eu explico isso. Estrias vermelhas. Estrias vermelhas, aqui ó, ADN, que o ADN ele vai ter aquela capacidade de preenchimento, entre aspas, apesar de não ser um ácido hialurônico reticulado, mas ele vai ter uma capacidade de hidratar aquela pele de forma que a gente tenha um mascaramento daquela cicatriz que se forma embaixo da pele. Mas como a gente tem estrias vermelhas, tem um outro cidadão que é bom a gente pôr aqui, buflomidil. Olha ele aqui, ó, repetindo aqui, tá? Vitamina C, olha só, e o ácido glicólico. Muito bom. Com essa quantidade aqui, Nilson, eu não tenho 5 substâncias, não sei o que. Não precisa cortar o pulso por conta disso, gente. Você precisa ter substâncias que tenham a função eutrófica, e aqui é uma função venotrófica. Para a gente não deixar com que aquele sangue que está ali paralisado, ele oxide e fique mais frio do que tem que ficar. A gente acelera esse processo e dá uma condição de cicatrização melhor para aquele tecido. Nas estrias brancas, eu tenho que trabalhar principalmente eutróficos. Posso colocar aqui ADN, posso colocar ácido glicólico e eu posso colocar uma vitamina C, que está muito bem representada as substâncias, tá? Eu vou falar aqui na frente de uma combinação de fatores de crescimento. Agora, por exemplo, a Biometil, que é o laboratório que eu trabalho, ela combina 3 fatores de crescimento em ampolas de 2 ml, que você pode colocar aqui fatores de crescimento. Fatores de crescimento, muito bem-vindo. Você pode colocar aqui também fatores de crescimento, ok? Isso é importante. É uma combinação de 3 fatores de crescimento, se não me engano, beta GF, IGF e EGF. Então, são fatores de crescimento que é bacana você colocar aí na sua preparação. Veja que a gente fez uma plataforma aqui para trabalhar a situação do corporal. Vou deixar ele aqui do lado que a gente vai recapitular. Daqui a pouco, a gente está falando de facial. Olha quem entra de novo. ADN, vitamina C, ácido glicólico. E você não está falando da Skin Buster? Não estou falando da Skin Buster. Lembra que a gente estava querendo aqui uma opção que fosse viável para um recomeço, que fosse barato? Estou falando isso várias vezes, porque às vezes parece que a pessoa só vê uma parte do vídeo. Então veja ele como um todo.
olheira nesse momento. Ó, você pode trabalhar aqui com vitamina C, tá? Posso colocar o buflomedil, tá bom? E eu posso colocar o ácido glicólico. Se você quiser, você pode trabalhar exatamente só com essas duas substâncias. Vai melhorar a circulação e vai evitar o efeito de oxidação pela vitamina C. Mas, como a gente tem um bom e velho melasma, vou colocar aqui o ácido tranexâmico também. Não dá para abrir mão dele. Então aqui ácido tranexâmico, vitamina C, ácido glicólico, tá? Aqui tá bacana. Olha só, praticamente quem eu acrescentei aqui? Esse cidadão, o ácido tranexâmico. Tinha ácido glicólico? Já tinha. Ácido tranexâmico eu não tinha. Papada. Papada aqui, a gente vai trabalhar esse leve. O que é o leve? Lipolítico, eutrófico, venotrófico. Quem faz a função lipolítica e eutrófica? Lembra do saque que a gente usou na outra folha? Olha ele aqui. Você lembra da pentoxifilina? Função lipolítica e venotrófica. Então aquele edema que forma no momento que a gente aplica na região de papada, ele é minimizado por essa função. Mas eu tenho lipolítico aqui, eutrófico aqui e eutrófico aqui, nesse momento, para combater a flacidez que geralmente ela vem logo após aquele processo de inchaço. Ah, Nilson, mas eu tenho aqui flacidez facial e também tem aquelas cicatrizes de acne ou alguma situação que eu quero melhorar o aspecto. Então, como a gente colocou aqui os fatores de crescimento anteriormente, e eu estou colocando aqui mais quem? ADN, tá? Você vê que eu fugi aqui, que geralmente a gente tem que fazer uma aplicação maior da vitamina C. Se você puder fugir, na hidratação você também pode colocar o fator de crescimento, se você quiser. Mas isso é se você quiser. Agora aqui é importante essa combinação de fator de crescimento mais ADN, e você pode colocar aqui também um ácido glicólico. Isso daqui é uma revisão e um objetivo de você ter o mínimo de substância possível, porque qualquer tipo de cliente que sentar na sua frente após a quarentena e seu estoque estiver zerado, você consegue atender todos inicialmente. Depois vai aumentando o seu movimento, você vai percebendo outras necessidades, aí você vai implementando, aí você vai trabalhando esse esqueleto que eu te dei, e você vai colocar as articulações, mais músculo, mais tecido hipodérmico, derme, epiderme, até você voltar ao patamar que você estava antes. Mas isso você vai ganhando dinheiro e reinvestindo, ganhando dinheiro e reinvestindo. Não só investe sem saber como que você vai pagar, tá bom? Então olha só o que eu quero mostrar para você. Toda essa conversa que eu tive com você, eu trabalhei aqui com algumas substâncias. Vamos relacionar elas aqui? Saque, pentox, falei de L-carnitina, falei também de cafeína. Cafeína tem uma substância que você, de repente, se você assumir que vai usar L-carnitina também no tratamento de celulite, que vai ser uma boa opção, você pode até eliminar ela daqui. Mais benzopirona, e na outra fórmula eu coloquei aqui mais buflomedil. Depois eu parti para ADN mais ácido glicólico mais vitamina C. Ok? E aí eu falei para você, legal, aquela combinação de fatores de crescimento. Ele é um pouquinho caro, mas vale a pena ter porque ele é multifuncional. E ele te ajuda até no capilar, que eu não falei aqui. No capilar, você pode, aqui ó, no capilar, deixa um espacinho pra gente escrever do capilar, eu acabei esquecendo. No capilar,
para não ficar de fora nada, eu posso colocar os fatores de crescimento, foi por isso que eu coloquei ele naquele momento, estava até me esquecendo. Posso colocar o buflomidil, posso colocar a vitamina C também. Só aqui a gente já tem um estímulo do capilar. Fatores de crescimento, mais buflomidil já tem, vitamina C já tem, ácido glicólico já tem. Olha aqui, ó. Gente, e aqui faltou eu relacionar só mais um cidadão, que é o ácido tranexâmico. Essa somatória aqui, vamos contar quantas substâncias deram? Olha lá. Vamos somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 substâncias. A maioria delas multifuncional. Cada caixa que você compra, ela tem por volta de 10 ampolas. Então, é assim, quem não tem 10 ampolas aqui, ó? ADN que tem 5 frascos, ampola. O resto todas tem 10, até os fatores de crescimento. Aí alguém de repente atinou nessa hora quando eu fiz a relação, mas não tem desoxicolato. Não tem desoxicolato. Lembra que a gente fez uma estratégia aqui pós-guerra? Então não tem desoxicolato mesmo, você vai se virar com essas outras substâncias. Não tem uma aplicação intramuscular, começa com aplicações localizadas. Mas eu quero uma muscular. Olha aqui a L-carnitina que você pode usar. Tá aqui a cafeína que você pode usar. Mas eu posso pôr 2 ampolas de cada? Pode. Desculpa. Mas é dentro desse contexto aqui que você vai trabalhar. 11 substâncias. Menor investimento. Dá para você fazer pelo menos 10 sessões para começar. Talvez você tenha que repor uma substância ou outra, mas você vai repondo, fazendo caixa, trabalhando, e aí você vai repor, tá? Então, o objetivo, menos investimento, maior flexibilidade. Você viu como eu combinei a substância aqui? Ganhar tempo e fôlego para fazer caixa. Todo mundo depois que voltar vai precisar ganhar dinheiro, inclusive o fornecedor. Ele ficou parado, muitos ficaram parados, te falo, porque eu represento a Biometil. O movimento caiu assim absurdamente, de 5 a 10% do que é normalmente. Março, geralmente, tem 2 meses que são muito bons para nós, março e novembro. Março foi um fiasco para se apagar da agenda, mas vão ter condições diferentes. Então, menos substâncias, 11 substâncias, atendendo o maior número de clientes possível. Você viu que eu fiz aqui para vocês um panorama de estratégia de guerra. Nilson, eu queria coisas mais sofisticadas. Não é a hora da coisa sofisticada, a não ser que você tenha no seu estoque outras substâncias que dê para você associar com essas e melhorar o seu contexto. Eu fiz sugestões simples, o objetivo era esse. Mas eu posso trocar esse lipolítico por aquele, ou porque eu já tenho, ou porque eu achei mais barato desse laboratório, daquele outro laboratório? Pode. Aí fica o seu critério. O que eu quis aqui te mostrar nesse vídeo de hoje foi uma opção para você voltar com um pé no chão e retomar o seu crescimento. Então, eu insisto em te falar, eu acredito que vai ter mais gente interessado em um atendimento para gordura localizada. Então, por isso que eu procurei ser mais simples possível. Se você tiver à sua disposição ultrassom e soro fisiológico, que é uma das coisas que também aumentou muito, foi o soro fisiológico, mas se você tiver ultrassom e soro fisiológico, faça hidrolipoclasia, que vai te custar um pouco
O que eu contraindiquei no começo é se você quer agora comprar um equipamento, eu acho que não vale a pena, espera um pouquinho. Se você tem a radiofrequência, associa a radiofrequência, mas se você não tem, espera um pouquinho para comprar. A não ser que os fornecedores te dêem uma condição extraordinária, coisa que você não vê nunca. Trabalhe também, se você tem essa habilidade, ou se você não tiver, vai estar cheio de profissional querendo retomar também a sua vida. Profissionais talentosos, trabalhe em massagens modeladoras, trabalhe em drenagem linfática, faça promoções, tá? O que der para você enxugar de preço, enxugue. Ah, eu cobrava por tal procedimento R$100. Se der para você trabalhar um procedimento por 60, 70, faça. Estude com a sua operadora de cartão de crédito opções de parcelamento com juros menores. Isso também vai te ajudar. Não fica pensando, o cartão de crédito não está preocupado. Está preocupado também, gente. Então, se você usa essa ou aquela operadora, o seu banco, fala para ele assim, me ajuda, né? Gerentes de banco já começaram a se preocupar com isso, principalmente aqueles de pessoas jurídicas que sabe que a pessoa depende daquele giro e que usa muito cartão. Veja, é uma condição que a gente necessita para recomeçar. Eu espero ter contribuído com você. Se você gostou, dá o seu like, compartilha com alguém, nos siga, nos acompanhe no nosso canal, se inscreva no nosso canal e a gente vai seguir aqui trabalhando, te orientando, compartilhando conteúdos que vão ser relevantes e vão te ajudar a prosseguir na jornada da estética e da estética invasiva especificamente. Um grande abraço para vocês, professor Nilson Pita.